chá. Eu sou a Dora Silva e hoje, acompanhada aqui por um café, vou partilhar com vocês mais um unboxing e mais um vídeo de converseta, porque eu sei que vocês gostam e eu também. E adoro ver a vossa interação quando são estes vídeos. Espero que estejam confortáveis, a temperatura já desceu, já estamos a caminhar na direção do inverno e não há nada como leituras aconchegantes e o conforto do lar, não é? Eu acho que sim. Então, eu espero que gostem do meu vídeo e que não se esqueçam de comentar, está bem? Vou-vos mostrar alguns livrinhos que chegaram cá a casa. Então, se por acaso estiverem a ver o meu vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de deixar um like, porque vocês já sabem que isso é muito gratificante. Também fica na caixinha de descrição do vídeo o meu link de afiliado book, que não tem custos adicionais, mas se quiserem adquirir alguma destas obras, ajudam sempre o meu trabalho. Muito obrigada! O mês de outubro foi um mês fantástico a nível de leituras. Eu li imenso e tive a sorte de me terem calhado muitos livrinhos bons. Então, o primeiro livro que eu vos vou mostrar veio da Leia, uma chancela da Asa, e é um livro que eu vou ler hoje, que eu escolhi para ler hoje. Que eu estou muito curiosa porque é uma banda desenhada. Eu não conhecia, mas eu vi uma opinião tão boa que eu resolvi solicitar. Spyro, Diário de um Ingênuo, é um livro que se deve ler muito bem, e eu estive a ver uma opinião que me suscitou imensa curiosidade, e eu sei que isto vai se ler rápido, portanto, eu depois trago-vos a minha opinião, porque eu tenho aqui um vídeo preparado de algumas bandas desenhadas que eu tenho lido, porque não era um género literário que eu lia com muita frequência, mas agora, desde que eu descobri as graphic novels, eu estou muito inclinada para este género de leituras. Então eu quero-vos trazer um vídeo a falar sobre alguns dos livros que eu tenho lido, porque realmente estes livros acabam por ser deliciosos e são muito fáceis de ler. Depois, da Porta Editora, também chegou cá a casa. Vai ficar aqui um pandemónio. Um livrinho infantil, um livro que eu acho que deve ser delicioso, do Richard Zimler, A Cegonha Sem Vergonha, Animais que Riem e Rimam. Esta edição é tão fofa e as nossas crianças precisam de histórias fofinhas e nós adultos também. Olhem só. Olhem só. Estou muito curiosa. Eu deste escritor, eu penso que só li um livro ainda e que eu gostei muito. Obrigada, Porta Editora. Este também vai ser devorado entretanto. Depois, chegou cá a casa um livro que eu estou muito curiosa para ler e também para trazer a minha opinião. Porquê? Porque esta é a sequela. E o primeiro livro que eu li da autora foi com esse livro que eu me estreiei. Vocês já devem estar a adivinhar que livro é. É um dos livros da minha vida literária. Eu estou a falar da Colleen Hoover, o Isto Acaba Aqui, que é só um dos meus livros preferidos da vida. E chegou cá a casa a continuação, que eu estou a incluir, e que vai ser das minhas próximas leituras, com toda a certeza. Isto começa aqui. Um livro que eu tenho a certeza que eu também vou devorar em 3 tempos, porque eu adoro a autora. E este ano tenho lido bons livros da Colleen Hoover e quero muito saber a continuidade da história. Vocês não se esqueçam de me deixar nos comentários se já leram ou não. Depois, um livrinho que chegou cá a casa, da Editorial Presença, mas foi através do escritor, do Vasco Nunes. Lembram-se no meu último vídeo que eu falei num livro de haikus que eu li, também do mesmo escritor. Eu gostei muito. Eu já tinha feito anteriormente um livro dos exercícios para o cérebro e eu gostei muito também. E agora saiu um novo livro, eu até traz aqui, saiu um novo livro de exercícios para um cérebro mais inteligente. E o Vasco perguntou se eu estava interessada e eu disse claro que sim, porque eu gosto de fazer estes livros, são muito interessantes, porque nós podemos fazer todos os dias e são bons para exercitar a memória. O nosso cérebro também precisa de exercício, não é? E eu gostei muito. Agradeço muito ao escritor e depois eu também vos digo o que é que eu achei deste livro. Eu gostei muito do outro.
O outro eu gostei mesmo muito. Da cultura, também chegou cá a casa um livrinho, que eu acho que é o que eu estou a pensar. Eu já não me lembro o que é que eu solicitei. Ah, sim. É. Este livro, eu vou-vos contar. Aqui há uns anos atrás eu lia muito livros que às vezes eu tinha curiosidade porque ouvia falar neles. Alguns infantos-juvenis, outros assim que nós dávamos na escola. Pronto. Só que nunca tinha encontrado nenhuma edição que eu gostasse deste livro. Então eu vou fazer uma releitura do livro A Enéida, de Virgílio, contado às crianças e ao povo. Eu tenho uma coleção sobre esta história, que são os livros ilustrados muito giros. Mas eu não gosto muito dela porque ela é muito infantil e eu acho que falta ali qualquer coisa. Então quando eu vi que a cultura tinha este, eu pedi, vai ser um dos livros que eu vou ler, porque eu gosto de ler isto, eu gosto muito de ler estas obras assim. Opa, eu acho estas edições, vejam só. Esta edição é tão gira que até mesmo os adolescentes vão ter vontade de ler. Estou muito curiosa. Obrigada, cultura. Gostei mesmo muito. Depois, o que é que chegou mais cá? Também chegou cá a casa um livro. A editora entrou em contacto comigo porque eu, num post no Instagram, eu respondi, eu fiz um comentário. E depois a editora perguntou se eu estava interessada em ler. Eu disse por que não. E ainda pensei que ia conseguir ler agora no decorrer do mês de outubro para o projeto da Dora Santos Marques. Ler autores contemporâneos portugueses, mas já não consegui. Então acabei por não abrir a encomenda, porque como já não ia conseguir, não abri. Mas pronto, eu espero ler agora no mês de novembro. Eu vou ler no mês de novembro este livro, que é Sombras da Raia, de Nuno Franco Pires, e que me foi gentilmente enviado pela editora Visgarolho, a quem eu muito agradeço. Então posso desde já dizer que gosto da capa, acho a capa lindíssima e gosto muito da textura do livro. Tem um tipo de letra que me agrada imenso e que eu tenho a certeza absoluta que vou gostar de ler. Muito obrigada! Sei que já houve aqui pessoas que leram e tenho para ver a live final da Maria João Covas, que ainda não consegui. Depois, da editora Guerra e Paz, também chegou um livro que eu vi algumas meninas a lerem e que também tinha opiniões muito boas. É uma estreia da escritora, se eu não estou em erro, da Rita Cruz, A Menina Invisível, este livro. Pronto, eu acho que é um livro que fala sobre violência doméstica. Não tenho a certeza, mas pelo que eu li, eu penso que sim. Também estou muito curiosa. E como agora no inverno nós temos tendência a ler mais, porque ficamos mais por casa, eu estou muito contente por ter aqui uma série de livros, e principalmente de autores portugueses, para poder ler agora nestes dias em que vamos estar mais por casa. Mas pronto. Depois, o que é que eu tenho mais aqui? Tenho aqui mais um livrinho da Leia. Um livrinho da Leia. Que eu... Este aqui eu não me lembro. E sabem uma coisa? Eu estou um bocadinho triste porque não há muita gente a ler o livro da Isabela Alhandre comigo. E eu estava à espera de mais gente a ler. Eu estou a fazer a releitura, estou a ler mais devagarinho. Mas entretanto também devo de acabar. Porque o livro lê-se muito bem. Apesar de ter algumas descrições que eu já não me lembrava. Mas é um livro muito giro. E é um livro que eu tenho pena de não haver mais gente a ler comigo. Só para aí umas 4 ou 5 meninas que estão a ler comigo essa hora. Mas pronto. E porquê que eu estou a falar nisso? Porque nós já temos a obra escolhida para novembro no livro Zé Lareira com Chá, que é a continuação do Rapaz do Pijama às Riscas. Mas, para além disso, eu solicitei aqui um livro que eu acho que deve ser delicioso e que eu também gostava de fazer uma leitura em conjunto. Portanto, se por aí houver alguém que quiser ler este livro comigo, que é esta novidade, esta edição é linda, apesar que as páginas, como vêm pintadas, estão um bocadinho coladas, da Emily Henry, uma das minhas escritoras favoritas, dito pela Colleen Hoover, Doidos por Livros. Eu estou doida para deitar as mãos a este livro. Eu acho que eu vou adorar.
quando vi este título, eu tive que solicitar porque realmente acho que vai ser uma leitura deliciosa. Este livro é da Quinta Essência, uma chancela da Leia. Depois, o que é que chegou cá mais a casa? Chegaram cá a casa os meus livrinhos dos romances eternos. Nós também já estamos todos habituados, né, a receber. Vieram 2 livrinhos que são Anne Brontë, de Agnes Grey. Este eu não conheço, mas gosto muito destas edições. E chegou Longe da Multidão, de Thomas Hardy. Acho que é assim. Estava aqui a olhar, porque eu não tenho a lareira acesa, mas estou com a impressão que está aqui fumo. Não há de ser nada. Enfim. Então, da Porta Editora, também tenho aqui um embrulhozinho para partilhar com vocês. Vamos lá ver o que é que eu tenho aqui. Oh, este livro é tão fofinho. Ai, este livro é tão lindo. O Muro. Este livro é lindo, lindo, lindo. Olhem só. Este livro tem uma moral muito gira. Eu também vou trazer ao Livros à Lareira com Chá e vou falar um bocadinho sobre ele, porque este livro é uma história muito, muito interessante. E acho que é uma história que nós devemos de partilhar com as nossas crianças. E é também um livro que eu acho que vai ser uma excelente prenda de Natal. Nós agora temos que começar a pensar nisso. Eu, por acaso, tinha pensado e gostava de saber o que é que vocês achavam de fazer um vídeo a dar sugestões de Natal, de livros que se possam oferecer. A cultura acho que é o melhor que nós podemos oferecer, porque o Natal, eu adoro o Natal pela parte da família. Fico triste com a parte do consumismo, porque acho que é um exagero. Epá, é um exagero, não há necessidade de se gastar em coisas desnecessárias. E muitas vezes é isso que acaba por acontecer, não é? E então, o que eu estive a pensar foi em fazer um vídeo de sugestões de Natal. Dos livros, por exemplo, que eu mais gosto. Eu ultimamente tenho lido muitos livros ilustrados. E tenho descoberto autores que eu não dava tanta importância e até são giros para nós oferecermos às nossas crianças. Mas vocês têm que me dizer o que é que acham. Por aí. Então tenho aqui mais uma caixinha da Porta Editora. Não sei qual é que é este, mas vou já descobrir com vocês. Vamos lá ver o que é que está aqui. Fico mesmo contente. Vocês sabem que eu gosto muito deste escritor, não é? Agora, ultimamente, já há muito tempo que eu não leio nada dele. Do Yuko Mishima, Cavalos em Fuga. Isto é a continuação da Neve de Primavera. Eu li O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar e adorei. Vocês têm a minha opinião aqui no canal. E depois li A Neve da Primavera, que também é muito bonito. Este livro faz parte de uma trilogia. E depois ainda vai ser mais um. Foi a última obra que ele escreveu antes dele cometer suicídio. Que ele matou-se. Por acaso acho que ele fez muito mal, porque ele escrevia muito bem. E faz-nos falta escritores assim. Cultura japonesa eu adoro. Eu adoro. Depois o que é que eu quero partilhar mais com vocês? Olha, para além destes livrinhos, chegaram cá a casa outros livros, não de escritores conhecidos, mas de escritores que eu espero que venham a ser conhecidos. Pelo menos um. Neste caso, uma senhora que teve a oportunidade de estar comigo num evento cultural para o qual eu fui convidada. E é engraçado que eu acho que nunca vos falei sobre isto, mas eu na minha infância eu não costumava ter muito acesso aos livros, só na biblioteca. E eu passava grandes períodos do meu tempo, principalmente nas férias, em casa dos meus avós, numa aldeia, nos arredores de uma vila onde os meus pais viviam. E já vos disse muitas vezes que eu tive uma infância muito feliz, mas não tinha acesso a livros. Eu passava lá longos períodos de tempo. E nas minhas férias, os únicos livros que eu tinha acesso, praticamente, era quando os meus primos que viviam em Lisboa, também vinham passar as férias do verão, eles traziam sempre muitos livros. E foi com eles que eu aprendi a ler e a gostar de ler. E nós fazíamos sempre programas diários muito giros. E à tarde íamos sempre até à Ribeira.
Eu adoro aquela ribeira. Aquela ribeira é tão especial, mas tão especial que eu tenho imensas saudades. Então nós, a seguir ao almoço, no período em que tínhamos que fazer digestão até podermos ir para a água, nós sentávamos-nos no pinhal, que havia lá ao pé da ribeira, pinhal que infelizmente já foi devastado pelos incêndios, e nós sentávamos-nos ali a ler. E eu ficava com pena porque o meu livro era sempre o mesmo e eu estava sempre a reparar nas capas dos livros dos meus primos. Os meus primos tinham os livros todos de uma aventura, eles traziam outros livros que eu nunca tinha ouvido falar. E depois, quando eles acabavam, esses livros eram colocados numa estante que havia lá em casa, mas que eu não tinha autorização nunca para mexer, como é lógico, não mexia. E eu ficava horas a fio, por vezes, a pensar que um dia eu queria ter livros, que um dia eu queria ter uma estante assim. E não pensem que era assim uma estante muito grande, mas aos olhos de uma criança era o suficiente. E eu sonhava ter assim uma estante assim, com os livros que eu pudesse folhear. E é engraçado que agora eu estive lá num evento cultural onde me convidaram para falar sobre a literatura e a importância que os livros têm na minha vida, porque é muito importante nós incutirmos o gosto de ler nos outros. E eu encontrei uma rapariga, uma amiga dos meus tempos de infância, de adolescente. Temos alguns familiares em comum, mas realmente eu se calhar já não estava com ela, já não havia se calhar há 20 anos. Ela é professora e ela agora é escritora. E quando eu vi o livro dela, nós estávamos a conversar, e quando ela mostrou o livro dela, eu fiquei de boca aberta, porque a edição é linda. Quando depois ela me deu o livro e eu tive a oportunidade de ler os poemas, eu fiquei fascinada, eu adorei. E achei bonito achei bonita a forma como nós nos encontramos, não é? E fiquei muito de coração cheio. Uma estação da Sandra Inácio Tavares. É um livro de poesia, é um livro que está numa edição ilustrada fabulosa, é um livro que dá vontade de abraçar, é um livro que está escrito com alma e está escrito com muita paixão, como só quem escreve sabe aquilo que eu estou a dizer. E eu gostei muito e eu vou trazer aqui a minha opinião, mas eu tinha que vos mostrar o livro aqui neste vídeo porque fazia todo o sentido. Depois também recebi um livro que curiosamente tem um poema que eu acabei por ler nessa sessão cultural porque tinha tudo a ver com o tema que tinha sido escolhido, e em conversa, num almoço profissional, o senhor que o escreveu, que eu não fazia ideia que ele era escritor, depois do almoço foi buscar um exemplar para mim e ofereceu-me o Resinas, Paixão de uma Vida. Portanto, eu cresci na zona do Pinhal, eu estou ligada a tudo o que é profissões relacionadas com a floresta, e fiquei muito feliz de ter este livro nas minhas mãos porque eu já tive a oportunidade de ler algumas coisas e fiquei a saber coisas que eu não sabia, e realmente encontrei aqui coisas que me fizeram reavivar as memórias e lembrar-me de coisas que eu ouvi aos meus pais e os meus avós a contarem quando eu era pequenina. E não há nada mais maravilhoso do que isso. E depois, por último, também recebi um livro. Um livro que foi uma história que eu vou guardar para sempre no meu coração. A história de como o recebi, porque há coisas que às vezes acontecem que nós não sabemos explicar. E é engraçado como eu era uma criança que sonhava em ter livros e hoje recebo tantos livros, felizmente, e estou rodeada de livros. E depois a vida põe pessoas no meu caminho que me surpreendem, como uma criança de 6 anos que travou conversa comigo, como me disse coisas com as quais eu me identifiquei, e ao olhar para ela eu senti-me como eu me sentia quando eu era da idade dela. E que quando se foi embora, quando voltou, trazia um livro nas mãos e disse-me que me ia oferecer a sua história preferida e do irmão. E foi muito emocionante aquele momento, porque realmente os livros têm o poder de nos proporcionar experiências inexplicáveis.
Então eu quero mandar um beijinho muito grande para a Miranda Veloso, aquele ser fantástico que travou conversa comigo ao fim de uma semana, numa sexta-feira, em que eu até nem estava assim nos meus melhores dias, e ela conseguiu eliminar tudo o que me estava a deixar mais cansada, mais triste, e ofereceu-me aqui este livro, A Rosa e a Cássio, um livro ilustrado, um livro que é uma história infantil, mas que até os adultos podem ler e que eu adorei e que eu nunca mais vou esquecer. E foi muito giro porque criei ali mais uma amizade especial e tenho quase a certeza que eu vos vou falar mais dela aqui, porque ela disse-me uma coisa muito bonita, que era, ela disse-me que quando crescesse queria mudar o mundo, e queria ser escritora e também queria ser detetive, que ela gostava muito de descobrir coisas. Eu achei fascinante e tinha vontade de ficar ali o resto do dia a falar com ela, porque realmente ela foi muito... Foi uma surpresa muito agradável, sabem? É daquelas coisas que acontecem e que nós não sabemos explicar. E eu tinha que falar sobre isto porque eu prometi, porque eu disse-lhe que tinha um canal no YouTube, e nós sabemos que os miúdos ficam sempre muito entusiasmados, não é? E realmente estar aqui com vocês é sempre bom. Eu estou mesmo muito grata. Obrigada por me deixarem comentários, por conversarem comigo. Tenho pena disto, muitas vezes não poder ser mais assídua, mas não consigo, porque eu não tenho mesmo tempo. E não são desculpas, é mesmo porque não tenho tempo. E pronto, e agora vou esperar pelo vosso carinho, vou esperar pelo vosso amor em formas de palavras. Vou acabar o meu chá, que entretanto, o meu chá não, o meu café, que entretanto já arrefeceu. E pronto, olhem, e vemos-nos no próximo vídeo. Eu espero que não seja daqui a muito tempo. Um beijinho e não se esqueçam que o que importa é ser feliz. Mua! Tchau!